Graça e paz a todos. Sete horas e 6 minutos. Hoje entrando um pouquinho atrasado. Deixa eu tirar o som aqui, que eu esqueci. Entrando um pouquinho atrasado aí, porque estava dando aula. Irmão Roberto Menezes, seja bem-vindo. Irmã Rosinha, minha mãe, seja bem-vinda. Paz, irmão Sérgio, meu pai, seja bem-vindo. Irmãos, eu estava dando aula em Itajubá, no seminário, e acabei de chegar. Vim já preocupado com o horário, andando prudentemente, sem correr. Mas, Gilmar, seja bem-vindo. Mas vim andando apressadamente para estar vez. Grazi, seja muito bem-vinda, minha missionária. Que bom que estamos aqui para mais um culto de adoração, para mais uma vez compartilharmos da palavra do Senhor, amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Deus, no nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida dos nossos amados irmãos que já conosco compartilham desta palavra, deste tempo de oração, de adoração. Quero agradecer ao Senhor por este momento no qual podemos cultuar ao Senhor e falar contigo. Obrigado por todo o dia qual o Senhor tem me proporcionado, nos dando vitórias, livramentos e tudo aquilo que precisamos que venha do Senhor. Muito obrigado por toda a tua graça que nos alcança, pelo teu amor que nos satisfaz, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Sandra, seja muito bem-vinda. Aleluia. Me achego a ti com temor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder comigo, livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 14. Seja bem-vinda, nossa irmã Norma. Tamara, seja muito bem-vinda. Amém? Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14. Pedir que alguém possa colocar aí nos comentários para nós. Cidinha, seja bem-vinda, Cidinha Braga. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se para carregar tua glória preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Neuza Caetano, seja bem-vinda. Amém? 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14. Elaine, seja bem-vinda. Aleluia. Diz assim o texto para nós: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Amém? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Amém? Queridos, essa palavra, ela fala sobre
a nossa chamada em Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava falando a um dos homens que mais caminhou com ele, o nosso amado irmão Timóteo. E Timóteo era um jovem que chegou ao ministério pastoral e logo alcançou a grande responsabilidade de assumir uma igreja. Timóteo presidiu sobre a igreja que estava em Éfeso e foi um dos grandes líderes da igreja. Foi a Jerusalém com Paulo, esteve nos grandes momentos que Paulo careceu do ministério, né? Careceu de um companheiro, e quando esteve preso, Paulo foi visitado inúmeras vezes por Timóteo, inclusive Timóteo levou a ele os seus livros, né? Paulo carecia dos livros, né? E Timóteo o assistiu. Então, nós olhamos aqui um homem que ele foi chamado. O texto diz pra gente: não seja negligente com o dom que há em ti. E a primeira coisa que nós precisamos entender é a importância da responsabilidade com as coisas que recebemos de Cristo. Tudo aquilo que Jesus fez por nós. Muitas vezes somos negligentes, inclusive com a salvação, né? A salvação nos foi dada por Cristo mediante um sacrifício de cruz, um sacrifício penoso, né? Um sacrifício doloroso. Porque quando nós pensamos na morte de cruz, nós esquecemos que não é simplesmente ficar pendurado no madeiro, mas ele foi ultrajado, tendo que carregar a cruz por toda a extensão de Jerusalém, cruzar Jerusalém, carregando a cruz, e a cruz um símbolo de maldição. Então Jesus apresentou-se como maldito para toda a cidade, foi levado para o lado de fora dessa maneira. Isso simbolizava que Jesus não era digno de estar no meio dos seus irmãos. Então, o sacrifício que Jesus fez por nós é muito grande, e aí a gente fala da coroa, a gente fala do quanto ele sofreu. Quando pensamos em crucificação, pensamos também nas chicotadas, pensamos no sofrimento dos espinhos, pensamos no sofrimento de que uma lança foi colocada entre as costelas de Jesus para que ele viesse a morrer mais rápido. Então há todo um conjunto de sofrimento que deu para nós a salvação. Então nós não podemos ser negligentes, já começando pela salvação que recebemos. Não podemos negligenciar também com o dom que recebemos. Dom, no grego, a palavra dom significa carismas. É essa palavra do grego, carismas, que significa presente. E eu estava hoje até dando aula, e eu disse que o dom de Deus é diferente do presente que nós damos. Por exemplo, você presenteia o seu filho. Você pega o seu filho e você dá uma bicicleta para o seu filho. Qual é o seu desejo? Que o seu filho ande de bicicleta. Não é isso? Você deu a bicicleta para que ele ande de bicicleta. Deus, o carismas, o dom de Deus no grego, ele tem um outro sentido. É um presente que é dado para benefício daquele que deu. Ou seja, Deus dá um presente, que é um dom, para que seja usado para ele. Então, quando Deus nos dá um dom, por exemplo, o dom de pregar, é para pregar a palavra dele, e não para pregar sobre outras coisas, e não para falar de outras coisas, é para falar de Deus. Então, Paulo orienta Timóteo: olha, não te faça negligente para o dom que é em ti, ou seja, aquilo que Deus te deu, usa da maneira que Deus te deu para ser usado. Não usa de outra maneira, né? E aí ele continua, fala assim: o qual te foi concedido mediante a profecia. E profecia não é aquele negócio que você fala para o futuro. Profecia, irmãos, não é bola de cristal que você tem uma revelação do negócio que vai acontecer lá na frente. Profecia é uma palavra liberada, é o ato de professar. Isso é uma profecia. Então, foi professado e profetizado que Timóteo seria um pastor.
Então, o que isso significa? Olha, meu filho, você foi separado para o ministério. Então, a avó dele, que era Lloyd, e a sua mãe, cuidaram de Timóteo, fizeram ele crescer na presença de Deus, preparando ele para o ministério. Então, ele recebeu o ministério por profecia. Foi professado isso sobre a vida dele, profetizado sobre a vida dele, e ele foi separado para isso. E entra a segunda coisa que eu quero falar para você. Além de não ser negligente com aquilo que Deus te deu, você tem que cuidar, porque você foi separado para o ministério. Deus reservou você para uma obra em específico. E quando ele reserva você para uma obra, ele deseja que você faça com aquela obra o que deve ser feito. Imagina, por exemplo, que você chama um pedreiro para construir sua casa. E quando você vê lá o pedreiro na hora de construir o quarto, ao invés de ele estar construindo um quarto, ele está pintando um quadro. Ué, mas você chamou ele para ser pintor de quadros ou você chamou ele para construir a sua casa, para construir o seu quarto? Então você deseja que ele faça a obra para a qual ele foi chamado. Querido, Deus não é diferente. Você foi chamado para uma obra, faça a obra que Deus te chamou. Não se esconda daquilo que Deus te chamou. Não fuja daquilo para o qual você foi separado. Se você foi separado para a palavra, pregue a palavra. Se você foi separado para a música, seja músico. Se você foi separado para evangelizar, evangelize. Para aquilo que você foi separado, faça. Porque aquele que te separou, ele fez isso com muito tempo de antecedência. No caso de Timóteo, desde criança ele foi separado para aquela obra. Eu não sei quanto tempo Deus já te separou para a obra, mas no tempo certo você vai executar a obra que ele te separou. E quando você estiver executando essa obra, você precisa executar com muita diligência, com muito cuidado, porque não é de agora, como diz o texto, que você foi para ela separado. Amém? Continuando, ele diz assim: com a imposição das mãos do presbitério. O que era o presbitério? O presbitério é o conjunto de líderes da igreja. E o conjunto de líderes se referia a Tiago, meio-irmão de Jesus que estava em Jerusalém, João, Pedro, dentre outros homens que eram líderes referenciais da igreja. Então, o que significa com a imposição de mãos desse homem? Significa com a confirmação. Ou seja, Timóteo tinha um dom de Deus, Timóteo foi separado para o ministério, e esse ministério foi confirmado pela liderança. Ou seja, a liderança percebeu que Timóteo tinha essas características e, por isso, confirmando o ministério deles, impôs as mãos sobre Timóteo. Ou seja, o ato de impor as mãos era um ato de transferência. Eles transferiram a Timóteo a responsabilidade do ministério. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte, meu irmão. Deus deu um dom para você usar na obra dele. Não deu para você guardar, não deu para ser enterrado, não deu para que você ficasse se vangloriando do dom, nem tampouco para que você usufruísse dele de maneira equivocada. Deus deu para que você use para ele. O presente foi dado a você, mas para você usar para ele. Então use com sabedoria aquilo que Deus tem te dado. Segunda coisa, você precisa entender que você foi separado para uma obra. Não importa se você foi separado, como diz a Bíblia, a Jeremias, desde o ventre da sua mãe, ou se você foi separado na tua mocidade, ou se você foi separado já na velhice. O importante é que Deus te separou para a obra. E quando Ele separa alguém, é porque Ele pretende usar essa pessoa. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso, porque quando ele estava a caminho de Damasco e ele teve um encontro com Jesus, ele foi separado, ele foi à casa
que estava na rua chamada Direita, casa de Simão o curtidor, e lá ele ficou sozinho 3 dias orando sem enxergar. Então ele foi separado. E aí então Deus envia Ananias, depois de um tempo, para que, impondo as mãos e orando sobre ele voltasse a ver. Mas preste atenção no que Deus disse a Ananias. Ele, Paulo, vai entender o quanto é necessário sofrer pelo meu ministério. Então, Deus separou a Paulo para que ele fosse um instrumento de Deus. E ele entenderia como é importante viver e até sofrer o ministério de Cristo. E por último, meu irmão, eu digo para você, lembre que você foi confirmado pelas outras pessoas. Há uma responsabilidade que nós carregamos. Quando nós somos chamados por Deus, os anjos testificam de nós diante de Deus. As pessoas testificam de nós. Assim, aquele ali é pastor, aquele ali é missionário, aquele ali é evangelista. As pessoas têm expectativas, elas entendem o teu chamado. Agora, eu e você precisamos também compreender que fomos chamados por Deus. Nós precisamos compreender que Deus nos separou. Porque quando assim fazemos, nós podemos cumprir o chamado e alcançar aquilo que as pessoas veem a nosso respeito. Irmão, eu não sei o que as pessoas veem a seu respeito, mas eu te pergunto o que você tem visto a respeito de ti. Como você se vê? Porque se você não se vê no ministério, você jamais poderá ministrar. Se você não se ver numa determinada obra, você jamais poderá alcançá-la. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma vez eu vi numa entrevista, se eu não me engano, do goleiro Tafarel, do ex-goleiro Tafarel, mas se eu não me engano era dele. Ele dizia que quando ele ia dormir, ele se imaginava fazendo determinadas defesas. E ele, quando ia para o treino, ele esperava que aqueles lances acontecessem para que ele pudesse realizar aquela defesa. Preste atenção, se você não conseguir imaginar a sua vida no ministério, será impossível que quando o ministério chegar à sua porta, você saiba como realizá-lo. Porque aquele que se imagina fazendo uma obra, ele começa a se preparar para ela. Então, o que acontecia com o goleiro? Ele sonhava com a defesa, ele imaginava a defesa, ele se imaginava fazendo aquela defesa. Quando chegava no dia seguinte, ele treinava para fazer a defesa até que ele realizasse ela. Ei, Deus te separou. Comece a imaginar aquilo para o qual Deus te separou. E depois que assim o fizer, você precisa se preparar para alcançar aquilo que Deus te separou. E as próprias pessoas vão reconhecer isso em você e vão, no texto aqui, com a imposição de mãos, ou seja, com a confirmação, entender o seu chamado. Então, querido, em nome de Jesus, Deus tem chamado uma geração para voltar ao seu primeiro amor e ser uma geração destemida. Não uma geração como a geração de Elias. Uma vez isso é até cantado, ministrado, eu preguei, e eu disse, realmente, nós vivemos uma geração de Elias, porque a geração de Elias era uma geração corrompida. Paz, presbítero Rubens. Era uma geração corrompida, uma geração pecaminosa, uma geração que estava desviada. E nós estamos vendo uma geração assim.
Eu não quero viver uma geração de Elias, mas eu quero ser como Elias, que não se corrompeu. Eu quero especialmente ser como aqueles 7.000 homens que foram guardados e não dobraram os seus joelhos aos outros deuses. Mesmo que os seus nomes nós nem saibamos, mas eles não se corromperam. Isso para nós já é o suficiente. Então não faça parte de uma geração corrupta e adúltera. Seja parte de uma geração que não negligencia o dom que recebeu de Deus. Seja parte de uma geração que valoriza o chamado e a separação que recebeu já há bastante tempo. Seja parte de uma geração que valoriza quando os outros reconhecem o nosso chamado. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que Deus me trouxe tão apressadamente lá de Itajubá para cá, falando, eu preciso falar isso para a igreja, eu preciso falar isso para o povo. Nós precisamos assumir a posição para a qual Deus nos chamou, assumir o ministério que Deus nos chamou. E isso, quando o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, ele não está falando para um homem que estava escondido, ele está falando para um homem que estava à vista de todos. Ele está falando para um homem que todas as pessoas viam, que todas as pessoas sabiam quem era, mas no particular tinha dúvidas. Então Deus está falando para você nessa noite, se você tem dúvidas daquilo que Deus te chamou, elas estão sendo encerradas hoje. Porque o texto diz, não faças negligente para com o dom que é em ti. Tem um dom sobre a sua vida para ser usado para Deus, o qual te foi concedido mediante a profecia, para o qual você já foi separado. E por fim, com a imposição das mãos do presbitério, ou seja, com a confirmação das pessoas que te rodeiam. Deus já te chamou para uma obra. Assuma o teu papel nessa obra e não fuja do chamado que Deus tem para a tua vida. Amém, meu irmão, minha irmã, era isso que Deus botou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Que o Senhor te abençoe de uma maneira profunda e sobrenatural. Amanhã nós temos culto às 19 horas, culto de louvor e palavra. Quem vai estar ministrando é o nosso irmão César, vai estar ministrando a palavra amanhã. Nós vamos estar adorando ao Senhor, cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Quero fazer menção ao Kaique, que entrou conosco. Fazer menção ao presbítero Rubens, também entrou com a gente. O Alan, meu amigo, também entrou com a gente. Mais tantas outras pessoas que entraram aí. Deus abençoe você. E eu te aguardo amanhã às 19 horas. Amém? Mas vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada vida que já está conosco nessa hora, assistindo essa palavra. E aqueles que mais tarde vão estar compartilhando dela, ouvindo, possam ser fortalecidos no seu ministério para seguir adiante. Faça de nós uma geração cheia da tua presença, que confia no Senhor e sabe que o Senhor foi quem o chamou. Muito obrigado por cada vida que aqui está conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde no nome de Jesus. Amém.